Queridos, meus amados irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. É um prazer voltar a falar com cada um de vocês, trazendo uma palavra, uma mensagem para os nossos corações, para refletirmos. Queridos, muito obrigado pelas visualizações, pelos inscritos no meu canal, por aqueles que divulgam, aqueles que compartilham. Dê um like, isso assim, ó. Quando você visualizar, vai lá e faz assim, ou então assim, não tem problema. Fique à vontade, mas contanto que faça, porque é muito importante para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Quanto mais like, mais o YouTube recomenda. Tá? Então, visualizou um like. E eu fico muito agradecido. Quero também agradecer as quase 500 visualizações no vídeo do ex-pastor Cosme Pereira, das Assembleias de Deus, que entendeu o evangelho da graça de Deus e rompeu com o sistema religioso. E hoje vive essa liberdade plena, com a mente aberta, sem o véu, livre dos preceitos, dos rudimentos, livre como um passarinho a cantar. O irmão, depois de quase 40 anos, ele disse que nunca se sentiu tão livre, tão feliz, feliz com a família. Felicidade essa que ele não tinha. Porque, na verdade, eu não estou aqui julgando nem fazendo um pré-julgamento, mas é o que acontece, é a realidade. Só que muitos não têm coragem de dizer. É muita, vamos dizer assim, hipocrisia. As pessoas vivem assim escondido, fazendo algo que, na verdade, não gostariam de estarem fazendo. Eles não vivem para a família. A família acompanha eles apenas para irem para a igreja. É para a escola dominical, é para os cultos durante a semana, para os domingos à noite. E não mais do que isso. São poucos os que ali saem com a família, porque o sistema aprisiona. Eu, durante os meus quase 50 anos, eu vi muitos líderes religiosos falar dos púlpitos que primeiro a igreja, depois, entendeu, as outras coisas. Entre você sair com a sua família e ir para a igreja, a prioridade era ir para a igreja, que é o templo, né, que eles chamam de igreja. Então as pessoas, eu mesmo vivi isso durante muitos anos da minha vida. Dia de domingo era sagrado. Eu não saía para canto nenhum. Era de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. O dia quase que todo. Na época dos ar livres, à tarde. Todo domingo à tarde saíamos para fazer ar livres. Quando não era livre, era ensaio. Ensaio da mocidade, ensaio do coral, ensaio da banda de música. Era ensaio. De manhã, escola bíblica dominical, quando tinha a Santa Ceia, era aquele culto da Santa Ceia, que ia até quase meio-dia, 1h da tarde. Voltávamos à noite e ficávamos até tarde. Era assim que vivíamos. E então, hoje, esse irmão dá um testemunho que melhorou até o relacionamento dele com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, muito obrigado você que visualizou esse testemunho de como esse ex-pastor das Assembleias de Deus rompeu com o sistema religioso. Vamos lá. São Mateus capítulo 24, versículo 16, diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Depois você lê todo o capítulo 24 de São Mateus, que é um livro histórico, e
esse capítulo 24 de São Mateus e outros capítulos, né, dos livros históricos que eles chamam de Evangelho, eles retratam uma época, um período em que o Cristo Nazareno, nascido de mulher, ele que era judeu, que veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele que veio para cumprir a lei e cumpriu a lei, ele que veio com um propósito, com uma finalidade, e ele cumpriu todo esse propósito, toda essa finalidade. Mas o que acontece? Eles trazem todos esses acontecimentos, esses fatos ocorridos ali na época do Cristo Nazareno, para os dias futuros esses depois da cruz, e assim passaram-se séculos e séculos, eles ensinando isso, e até os dias de hoje ainda ensinam. Então quero colocar por tema assim: dizem que Jesus vai voltar. Como fica então o mundo? Com base no que está escrito ali. Porque eles pegam todo esse compêndio para falar de uma grande tribulação que virá, que na verdade já ocorreu. Eles pegam todas aquelas mensagens proféticas do Cristo Nazareno direcionadas aos discípulos, porque os discípulos indagaram, perguntaram a ele, e então ele respondia, ou respondeu, mas eles trazem para as gerações futuras, e muitos estão esperando, estão aguardando essa tal grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Como fica o mundo diante desta situação? Com base no que li, com base no que se relata esse capítulo 24 de São Mateus. Os que vivem na expectativa da segunda vinda, muitos sairão da sua terra para ir para a Judéia. O texto é claro. E diz: os que estão na Judéia fujam para o monte. Então, os que estão na expectativa dessa segunda vinda vão ter que deixar os seus países de origem e ir para a Judéia, para que de lá eles possam fugir para os montes. Eu sei que alguns religiosos evangélicos, quando ouvir esta mensagem, eles vão dizer assim: que imbecilidade desse irmão ao dizer isso. Não, eu estou trabalhando o texto que eles mesmo interpretam, futuralizando eles, ensinando que haverá uma grande tribulação e que Jesus vai voltar. Então, todos terão que ir para a Judéia para que de lá possa fugir para os montes. É assim que está escrito no capítulo 24, no versículo 16. Que absurdo, né? Toda essa situação. Quem diz sou eu. É um absurdo muito grande. Jesus aqui, queridos, não estava falando para as gerações que viriam, para as gerações futuras, para os séculos futuros. Não, ele não estava falando. Ele estava falando para aquela geração. Aquela geração é passado. Se fossem para as gerações futuras, como então seria se a Judéia hoje não mais existe? Como? Se ele estivesse falando para a geração ou gerações futuras, para séculos futuros. Como então seria se a Judéia não existe? Porque ele diz assim: então os que estão na Judéia fujam para os montes. Palavra do Cristo Nazareno. A Judéia hoje é considerada parte da Cisjordânia pelos árabes.
Apesar que o governo israelense ainda acha que esta região é a Judéia, mas pelos árabes, a Judéia hoje já não mais existe, hoje é a Cisjordânia. Lucas capítulo 21, versículo 20. Vamos ler. Capítulo 21 de Lucas, versículo 20. Olha o que diz. Lucas 21, capítulo 20, versículo 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabereis que é chegada a sua desolação. O Nazareno estava ou não estava tratando com aquela geração? Quando virde Jerusalém cercada pelos exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Ele não está dizendo aqui, quando virdes as cidades em todo o mundo cercado pelos inimigos, então sabereis que é chegado às suas desolações. Ele aqui se refere à cidade de Jerusalém. No 21 ele diz assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Não entrem na Judéia. Era para sair de lá. Era isso que ele estava dizendo. A confirmação da destruição de Jerusalém está diante do resto do muro das lamentações, cultuadas pelos judeus em suas orações. É assim que acontece hoje. Eles vão para os muros das lamentações e ali fazem as suas orações. Isso é real nos dias de hoje. É assim que acontece ainda nos nossos dias. O templo não existe. O templo não existe mais. O templo de Jerusalém foi derrubado, foi destruído. Assim como ele disse que seria destruído, que seria derrubado. Ele estava falando do que iria acontecer no ano 70, quando o general Tito iria invadir Jerusalém, como invadiu Jerusalém. E o templo foi destruído, o templo foi derrubado. E o juízo de Deus veio sobre o povo de Israel, que era o povo de Deus, que era o seu povo. Queridos, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Era o povo de Israel. Eu sou o seu Deus e vós sereis o meu povo. Então o juízo era sobre Israel. Então o templo não existe mais. Então como destruir o que não mais existe? Se é que esse texto que eles pegam, a gente for interpretar hoje, literalmente. Destruir o quê? Se o que teria que ser destruído já foi destruído. Se o templo não está mais de pé, então o que é que será destruído? É difícil de entender isso, de compreender isso, de aceitar isso. Vamos acreditar no que tens ensinado o sistema religioso, simplesmente por uma questão de tradição, ou porque nos ensinaram, e nós não temos a humildade de rever conceito. Eu também, durante muitos anos, acreditei no arrebatamento, nessa grande tribulação, que seria tudo no futuro. Mas hoje, com a minha mente iluminada, com meus olhos abertos, sem um véu, sem um aprisionamento pelo sistema religioso, sem as algemas, não literalmente falando, hoje eu vivo uma liberdade no Cristo ressuscitado, naquele que ressuscitou, naquele que ressurgiu de dentre os mortos
e ressuscitou em espírito, e ele hoje, ele é Deus. Eu digo hoje, porque eu estou vivendo hoje, mas desde o tempo da sua ressurreição, ele é Deus, e como Deus, ele habita no meu espírito, ele é o Pai dos espíritos, e no meu espírito, ele testifica que sou filho dele, e por ser filho dele, sou guiado e dirigido pelo Espírito Santo, e hoje eu vivo o ministério do Espírito. Sou espiritual, não sou mais carnal, não vivo voltado para as obras, para o véu, para a carne. Hoje eu reino e triunfo em graça. Eles ainda leem Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eles quem? Os religiosos evangélicos. Eles quem? Os do sistema religioso. Eles pegam Apocalipse. Vou chocá-los mais uma vez, porque sempre quando digo isso eu choco, e alguns vão lá no meu zap ou no comentário e diz que eu sou um herege, que eu estou obstinado em dizer o Apocalipse é um jornal velho. Tudo quanto ali está escrito foi para uma época, foi por um período de tempo. Já se cumpriu tudo o que está ali. Mas eles dizem que é um livro escatológico. É um livro que aponta para o futuro. Querido, eles leem assim: vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eles futuralizam isso. Isso já aconteceu, já sucedeu, mas eles futuralizam. O vir com as nuvens era o juízo de Deus. Ele não viria fisicamente. Ele não viria fisicamente montado em um cavalo, como eles ensinam, como eles pregam, como eles acreditam. Mas era o juízo dele, esse vir sobre as nuvens. Todo o olho o verá. Que olho? Os olhos daquela geração, daqueles que permanecessem vivos até o dia em que o juízo de Deus viria sobre o Israel, sobre aquele Yaion, sobre aquela geração, sobre aquele período de tempo, sobre aquela época. Todos os olhos o verão, ou todo o olho o verá, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E quando fala que os transpassaram, está falando aqui dos soldados romanos que o feriram com as suas espadas. Essa profecia já se cumpriu. Isso se referia aos soldados romanos. Aquela geração, as tribos 12 eram de Jerusalém e elas não mais existem. Essas 12 tribos já não mais existem. Então não adianta ficar inventando, criando, para justificar que esse ocorrido ainda vai acontecer e que não aconteceu. Não adianta futuralizar, ficar colocando terror, pavor, medos nas pessoas, para que as pessoas se tornem presas desses lugares, para que os interesses, as conveniências desses líderes religiosos sejam satisfeitos. E com isto as pessoas lá se tornam presas, cegas, guiadas por cegos, com medo de tudo, não vivendo livres, não vivendo a liberdade com que Cristo lhes deu. É bom lembrar que essa vinda de Jesus nunca foi física. Foi uma vinda em juízo e não física. Nunca foi e nem tampouco será uma vinda física, como muitos
esperam que um dia ele voltará nas nuvens. É assim que eles ensinam? É assim? Diz que ele virá montado em um cavalo branco. Querido, isso foi em juízo. Isso foi para a destruição de Jerusalém. Isso foi para o juízo de Deus sobre aquele Aion, sobre aquela geração. Tudo aquilo que o Messias, que o Cristo Nazareno pregou, ensinou, tudo aquilo que ele profetizou, porque ele era profeta, tudo aquilo que ele disse, aconteceu. E ele estava se referindo ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo judeu, daqueles que viviam sob a lei e que não conseguiram cumprir a lei, mas ele se fez carne, veio e cumpriu a lei, até dizer tetelestai, que quer dizer está tudo consumado. Olha o que diz Mateus capítulo 24. Livro histórico de Mateus capítulo 24, versículo de número 34. Diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração. Eu, como disse numa das últimas mensagens, dentro desses lugares tem professores, tem pessoas formadas em línguas portuguesas, em administração, advocacia, engenharia, psicologia, cursos superiores. Mas a religião cega essas pessoas. E eles não questionam, eles não leem a Bíblia sob a direção do Espírito Santo. Mas eles leem sob a tradição, é o que a tradição disse, é o que a tradição diz, é o que o sistema disse, é o que o sistema diz, é do jeito que o sistema quer que eles leiam. E acreditam em tudo aquilo que nos foi dito há 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 anos, e que ainda dizem hoje e dirá ainda às gerações futuras. Olha o que ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração. Jesus estava falando daquela geração, sem que todas estas coisas acontecem. Religiosos, todas, não algumas ou pouca dessas coisas aconteçam, mas todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração. Isso já aconteceu, isso se deu. Passado esta geração. Lucas trata acerca da destruição de Jerusalém. Olha o que diz. Lucas 17. Lucas 17, versículos 24. Porque como relâmpago ilumina desde uma até outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. E seja rejeitado por esta geração. Aquela, passando. Não gerações futuras, como o sistema diz que vai acontecer e que muitos estão aguardando. E qualquer problema que acontece no mundo, eles dizem que é fim do tempo. A minha última ou a penúltima mensagem eu falei. Tudo para eles é fim do tempo. Últimos dias. Assim foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nas pandemias que ocorreram em anos passados, na que ocorreu e que ainda está no mundo inteiro, que é a Covid. Tudo é fim dos tempos. Com decisões que algum líder
político toma em relação ao seu país, contra isso ou contra aquilo, quer implantar uma ideologia que é contrário ao pensamento de muitos, aí eles dizem, não, é fim dos tempos, Jesus está voltando. Imagine os que viveram quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, o que é que muitos ali não disseram? E isso ocorreu nos anos 30 e 40, e nós já estamos no ano 2022, e ele não voltou. Por que ele não voltou? Porque ele já veio. Vai acontecer muitas pestes, muitos fatos, muitos acontecimentos, vai acontecer ainda muitas coisas. E geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu vou partir um dia, como muitos partiram, como muitos estão partindo. O corpo volta para o inferno, que é a sepultura, o lugar dos mortos, de onde nunca mais vai subir. Salvo engano, Jó 7:9. Mas o espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus. Aqui, enquanto vivemos, a salvação é na mente. É isso que nós vivemos na graça. Esse entendimento é a liberdade plena. Não é o aprisionamento, não é viver debaixo de preceitos, de ritos, cumprindo liturgias, rituais, rudimentos, endeusando homens, sendo liderado por homens, aplaudindo homens, tendo o homem como cabeça, respeitando homens com seus títulos. Não é assim. A liberdade, ela vem do Espírito que habita no nosso espírito. O cabeça é Ele. O cabeça é Ele. Ele é o Senhor, é o único pastor, é uma só fé. O governo é do Espírito. A Bíblia fala em Isaías capítulo 19, versículo 1, da manifestação do juízo de Deus contra uma nação. Lê lá depois. Do peso que viria do Egito. Lá diz, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem, juízo. Todas as vezes que a Bíblia fala de nuvem, fala-se de juízo. Em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Isaías capítulo 19, versículo 1. Juízo. Trata-se do juízo de Deus. Mas eles futuralizam isso. Eles dizem que isso é físico, que isso acontecerá, que nós veremos tudo isso acontecer. Então, irmãos, de uma vez por todas, vamos acabar com esse engano. Isso é um engano, mentira do sistema religioso. E eu desafio qualquer um deles, venham, não para debater, porque nós não debatemos, mas venha para a gente entender o que a palavra, na verdade, nos tem revelado. Venha à minha casa, eu te convido. As portas estão abertas a hora que você quiser. Pode vir quantos quiserem. Independente do título que você tenha, do que você é. Eu não tenho título. Eu sou irmão seu. Eu sou irmão seu, filho de Deus, como você também é filho de Deus. Aqui não existe hierarquia alguma. Todos nós somos iguais. Somos tratados de formas iguais. Ele que é o Senhor, a honra, o poder, a glória, o louvor, o domínio é dele. Tudo é dele, é ele hoje em todos. E aí nós vamos chegar a um entendimento. Eu tenho certeza que vamos chegar a um entendimento. Mas para que isso ocorra, tem que se ter humildade. Tem que se jogar tudo por terra. Jogar diplomas por terra. Cursos superiores por terra.
diplomas por terra, pós-graduações, mestrado, essas coisas no secularismo têm a sua importância. Tem sua importância, claro que tem. Porque se exige esse conhecimento, essa formação, para que no campo secular você possa se destacar, ganhar mais, ser bem empregado, viver bem. Isso é verdade. Eu estudei. Eu tenho faculdade de Direito. Eu sou formado na área contábil. Curso de língua em inglês. Fui professor durante mais de 20 anos. Fiz uma faculdade de pedagogia até a metade, tranquei. E outros cursos. Fiz pós-graduações. Então, isso no campo secular tem a sua importância. Mas no campo espiritual, é o Espírito Santo. É dele que vem o entendimento. É dele que vem a mente iluminada. Só ele pode tirar o véu. Só ele pode desvendar. Somente ele pode. Então tem que ter humildade, tem que ser humilde. Paulo jogou todo o seu conhecimento terreno por terra e não usou ele para que ele pudesse entender a graça. Ele disse: aquilo tudo não serviu e não serve para nada. Ele disse: agora eu tenho a mente de Cristo. Foi isso que ele disse. É a mente de Cristo que tem que prevalecer. Eu sei que eu passei por isso. Eu me lembro quando eu fui para o seminário em 1979. Agora eu estou fazendo teologia. Sorriso. 4 anos a faculdade teológica. 1982 me formei, bacharel em teologia. Fui o orador da turma na faculdade do maior seminário das Assembleias de Deus do Brasil. Depois lecionei lá. Depois dei aula em 3 institutos bíblicos. Como eu me sentia? Professor de teologia, Antigo Testamento, epístolas, missões, teologia sistemática e outros. Hoje eu vejo que foi preciso que o Espírito Santo abrisse a minha mente para que eu pudesse entender e compreender a liberdade. Ser livre, como hoje eu sou livre. Me libertei dos preceitos, dos rudimentos, dos rituais, das liturgias, dos cerimoniais. Hoje eu posso dizer: sou livre. Então, de uma vez por toda, vamos acabar com esse engano, com essa mentira, que essa segunda vinda nas nuvens era uma linguagem de figura, que nunca foi física. Nunca foi física e nem será física. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperte tu que dorme dentre os mortos, e ele te esclarecerá. Fica aí essa palavra. Se você gostou, dê like. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.